Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. O Senhor era com José. Gênesis 39, verso 2. Quais são as evidências de que o Senhor estava com José? A primeira evidência é esta: ele sempre esteve sob a influência da presença divina e viveu usufruindo dela. Não preciso citar as ocasiões, todas elas, no caso, visto que em todos os lugares, sempre que o coração de José fala, ele nos deixa saber que está consciente de que Deus está com ele, especialmente diante de uma tentação. Oh, que misericórdia foi para ele ser um homem temente a Deus. Por acaso ele falou: como posso cometer essa grande maldade e pecar contra Potifar? Não, embora ele teria pecado contra Potifar, que fora um mestre gentil para com ele. Ou então, porventura, ele disse: como farei esta grande maldade e pecarei contra esta mulher? Visto que isso seria um pecado contra ela. Também não. Então, assim como Davi expressou: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, no Salmo 51:4, destacando a questão principal e reconhecendo ter pecado contra Deus, José o fez ao fugir da sedutora e argumentar: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. Se você e eu sempre sentimos que Deus está perto, olhando fixamente para nós, não devemos ousar pecar. A presença de um superior muitas vezes impede um homem de se aventurar no que ele mais deseja fazer. E a presença de Deus, caso fosse percebida, seria uma barreira perpétua contra a tentação e nos manteria firmes em santidade. Você pode observar que, depois disso, ao falar sobre Deus e de quando o Senhor o ajudou não apenas a resistir à tentação, mas a realizar qualquer serviço, José sempre atribuiu todo o crédito a Deus. Ele não interpretará o sonho de Faraó sem primeiro declarar que tal poder não vinha dele. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Gênesis 41, 25. Ele estava tão consciente da presença de Deus quando se apresentou ao grande monarca, como quando rejeitou a sedutora mulher. José era o mesmo, tanto na esfera pública como na esfera particular. Permita-me ler o registro de sua família. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Gênesis 41, 50. Quando seu pai idoso lhe perguntou: quem são estes? Em Gênesis 48, 8, ele respondeu carinhosamente: são meus filhos que Deus me deu aqui. Verso 9. Receio que não temos costume de falar dessa maneira, mas José falou. Sem a menor pretensão, ele falou com o coração, sob a sensação da presença divina e da obra de Deus, como ele se parece como nosso divino Senhor. Não posso deixar de falar isso. Se há alguma coisa boa, mas marcante em nosso Senhor Jesus, é o seu senso da presença divina. Você vê isso quando ele era ainda uma criança. Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Lucas 12, 49. Você ouve isso nas palavras: não estou só, porque o Pai está comigo. João 16, 32. E ainda: eu sabia que sempre me ouves. João 11, 42. Você percebe isso fortemente no último momento da vida terrena de Jesus, quando a dor mais aguda que o torturava o faz bradar: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. A presença de Deus era tudo para Cristo, assim
como era para José. Então, se você e eu colocamos o Senhor sempre diante de nós, se nossa alma habita em Deus, podemos confiar que Deus está conosco. Não há engano nisso. Se você estiver apegado neste texto, tu és Deus que me vê, como está em Gênesis 16:13, pode ter certeza de que a presença do Senhor irá com você e Ele lhe dará descanso. Jamais pessoa alguma percebeu que Deus estava presente e então caminhou diante dele em santidade e depois descobriu que tudo era uma ilusão. A graça na vida prova que o Deus da graça está sempre conosco. A próxima evidência é esta: Deus certamente estava com José porque ele era puro de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Nenhum outro pode vê-lo. Deus não se manifestará para aqueles cujo coração é impuro. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro habitará nas alturas. Nosso Senhor Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. Somente quando o coração fica escandalizado com o pecado e apaixonado pela santidade é que se pode entrar em comunhão com Deus, e não antes disso. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós 3:3. Quando ouço alguns cristãos professos admitirem que têm pouca comunhão com Deus, poderia isso me impressionar? Como Deus pode ter comunhão conosco se não andamos obedientemente em seus caminhos? Que comunhão a luz pode ter com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno, como está em 2 Coríntios 6:15. A intensa pureza de José era uma prova de que o Deus, 3 vezes santo, estava sempre com ele. O Senhor guarda os pés de seus santos. Quando eles são tentados, ele os livra do mal, pois a presença de Deus derrama uma camada de santidade ao redor do coração no qual ele habita. A próxima evidência, no caso de José, foi a diligência com a qual ele se entregava ao seu dever, onde quer que estivesse. Deus estava com José e, portanto, o homem de Deus dificilmente se importava com as circunstâncias exteriores de sua posição, mas começava imediatamente a fazer o que era bom. Deus estava na cisterna, sim, o Senhor estava com José, e a cisterna não foi tão terrível para ele. Embora ele tenha implorado a seus irmãos e eles não lhe tenham dado ouvidos, José cumpriu seu dever de adverti-los do seu crime. Ele foi levado como prisioneiro pelos ismaelitas, mas na caravana ele estava seguro, pois Deus estava com ele. Quando ele se tornou escravo na casa de Potifar, o Senhor estava com ele, e ele era um homem próspero. A mudança de cenário não foi uma mudança de sua companhia mais querida. Ele não se exibiu e ostentou suas intenções grandiosas, mas trabalhou onde estava e desempenhou os deveres comuns com grande cordialidade, pois o Senhor estava com ele. Muitos diriam: fui vendido injustamente como escravo. Eu não deveria estar aqui e não sou obrigado a cumprir nenhuma obrigação para com Potifar. Por direito, sou um homem livre, tão livre quanto Potifar, e não devo trabalhar para ele de graça. Não, o Senhor estava com José e, portanto, ele se dedicou ao que estava em suas mãos e começou a servir com determinação. Com certeza, no início, ele executou tarefas domésticas e então, aos poucos, ele subiu de posição e foi estabelecido mordomo da casa e de tudo quanto possuía Potifar. O homem verdadeiramente piedoso está pronto para tudo. Ele não disputa um lugar, mas aceita a condição em que se encontra e faz o bem nela, por amor ao Senhor. Mesmo assim, o Senhor estava com José quando ele foi lançado na prisão. Ele sabia que Deus estava com ele naquele cárcere e, portanto, não se sentou com ressentimento em seu pesar, mas se esforçou para tirar o melhor proveito de sua angustiosa condição. Como o Senhor estava ali com ele, ele foi consolado. Seria infinitamente melhor estar lá com Deus do que no trono do faraó sem o Senhor. Ele não lamentou e chorou, nem passou seu tempo escrevendo petições a Potifar ou fazendo apelo a ele. José se colocou a serviço de seus companheiros de prisão e do carcereiro,
e logo estava na frente de novo, pois o Senhor era com ele. Quando José foi exaltado e Faraó o fez governador do Egito, observe o que ele fez. Ele não se gabou ou levou seu caso ao tribunal, não parou para desfrutar de suas honras em paz e deixou que outros cuidassem dos negócios, mas se pôs a trabalhar imediatamente. Percorreu José toda a terra do Egito. Gênesis 41, 45. Em seguida, leia o próximo versículo. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Verso 46. Ele mal estava no cargo e logo se lançou em cumprir suas demandas, fiscalizando pessoalmente todo o país. Muitos estão tão esgotados por seu grande esforço a fim de conseguir uma posição que não lhes restam forças para cumprir suas responsabilidades. Quando se encontram em uma nova posição, sua primeira consideração é como devem gastar os lucros dela. Os caçadores de boas vagas raramente tentam adequar-se à situação, mas anseiam pela posição, sejam eles adequados para ela ou não. Muitos, quando conseguem um cargo, são extremamente hábeis em mostrar o que não se deve fazer. Eles entram no escritório com uma lista excessiva de tarefas e passam tudo para o próximo funcionário, e este para o próximo, de forma que nada seja feito por eles. A procrastinação é a própria engrenagem dos negócios e a pontualidade, o ladrão do tempo. Eles fazem o mínimo que podem em troca de dinheiro, convictos na teoria de que, se você for muito eficaz, seu trabalho não será valorizado. José, no entanto, não era desse tipo, pois assim que foi nomeado governador do Egito, ele começou a construir depósitos e juntar grãos para enchê-los. Por meio de seu maravilhoso plano econômico, ele supriu o povo em tempos de fome e, no processo, o poder do faraó foi grandemente fortalecido. O Senhor estava com ele. Portanto, ele não pensou na hora em ter sido promovido, mas na responsabilidade que havia sido colocada sobre ele, e entregou-se totalmente à sua grande tarefa. Isso é o que você e eu devemos fazer se quisermos dar provas práticas de que Deus está conosco. Mas observe novamente, Deus estava com José e isto o tornou manso e compassivo. Alguns homens que são muito bons nos negócios são rudes, grosseiros, insensíveis. Mas José não era assim. Sua ternura o distingue. Ele é cheio de respeito amoroso. Quando tinha prisioneiros sob sua responsabilidade, ele não os tratava com aspereza, mas com muita consideração. Ele observava seus semblantes, perguntava sobre seus problemas, estava disposto a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudá-los. Esse foi um dos grandes segredos de seu sucesso na vida. Era amigo de todos. Aquele que está disposto a ser o servo de todos é quem será o chefe de todos. Deus estava com José e ensinou-lhe compaixão, pois o próprio Deus é compassivo e abundante em misericórdia pelos que sofrem. Talvez você se oponha a isso e diga que José pareceu afligir e atormentar seus irmãos por um tempo. De jeito nenhum. Ele estava procurando o bem deles. O amor que José nutria por eles era sábio e prudente. Deus, que é muito mais amoroso do que José, frequentemente nos aflige para nos levar ao arrependimento e nos curar de muitos males. José desejava levar seus irmãos a um estado de espírito correto e bem-sucedido, embora o processo tenha sido mais doloroso para ele do que para seus irmãos. Por fim, ele não conseguiu se conter e desatou a chorar diante de todos eles, pois havia um grande e amoroso coração por trás das vestes egípcias de José. Ele amou com toda a sua alma, e o mesmo acontecerá com todo homem que tem Deus consigo, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Se você não ama, Deus não está com você. Se você passa pelo mundo sendo egoísta, taciturno, amargo, desconfiado, fanático, insensível, é o diabo que está com você, não Deus. Pois onde Deus está, Ele expande o Espírito. Ele nos faz amar toda a humanidade com o amor da benevolência e nos faz ter uma doce complacência na irmandade escolhida de Israel, para que tenhamos satisfação singular em fazer o bem a todos aqueles
que são da família da fé. Esta era uma marca de que Deus estava com José. Outra marca da presença de Deus na vida de José é sua grande sabedoria. Ele fez tudo como deveria ser feito. Dificilmente você poderia alterar qualquer coisa na vida de José para melhorá-la. E se eu admiro sua sabedoria em uma coisa mais do que a outra, é em seu maravilhoso silêncio. É fácil falar, ou melhor, é fácil falar bem, mas quão difícil é ficar silente. Até onde sei, ele nunca disse uma palavra sobre a esposa de Potifar. Parecia necessário para sua própria defesa, mas ele não acusaria a mulher. Ele calou-se e deixou o julgamento seguir seu curso. Deixou a acusadora com sua própria consciência e a deliberação indiferente de seu marido. Isso mostrou grande poder. É difícil para um homem comprimir os lábios, se calando quando seu caráter está em jogo. José foi tão eloquente em seu silêncio que não há uma só palavra de reclamação em todo o registro de sua vida. Não podemos dizer isso de todos os santos da Bíblia, pois muitos deles reclamaram amargamente. Na verdade, temos livros inteiros de lamentações. Não condenamos aqueles que se queixaram, mas admiramos muito aqueles que, como ovelhas diante dos seus tosqueadores, ficaram mudos. O ferro entrou em sua alma, mas ele não nos diz isso. Olhamos para o livro de Salmos a fim de obter essa informação. Ele suportou em calma resignação toda a vontade do Pai soberano. Quando seus irmãos se puseram diante dele, os homens cruéis que o venderam, ele não os repreendeu, mas os consolou, dizendo: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, verso 5. Dando uma amável justificativa pelo ato dos irmãos, José disse: Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Versículos 7 e 8. Como é diferente do espírito daquelas pessoas que bisbilhotam procurando descobrir defeitos e, quando uma imperfeição é encontrada, gritam: Olha, você viu isso? Eu lhe disse, esses homens não são tudo aquilo que dizem ser. Sim, pode ser verdade que há manchas no sol, mas há manchas maiores em seus olhos. Do contrário, você veria mais a luz. Aqueles que veem as falhas dos outros tão prontamente têm as suas próprias e em abundância. São como um homem que rouba uma mercadoria e corre atrás de outros gritando: Ladrão, ladrão! Assim, eles tentam desviar a atenção de si próprios. Que Deus nos torne cegos para as falhas de seu povo, que nos livre de termos um olho de lince para as falhas deles e uma aptidão criativa para atribuir-lhes maus motivos. Eu gostaria que fôssemos tão sabiamente silenciosos quanto José. Muitas vezes podemos nos arrepender daquilo que falamos, mas raramente do silêncio que escolhemos. Você pode reclamar e ser justificado em sua queixa, mas terá muito mais glória se não reclamar. Afinal, do que José poderia se queixar, visto que o Senhor estava com ele? Ele estava na prisão, o que é motivo de reclamação. Sim, mas se o Senhor estava com ele, o cárcere não era mais sombrio. Eu ficaria feliz em ir para a prisão a qualquer dia se o Senhor estivesse comigo. Quem não gostaria? Mas José estava longe do seu amado pai e do trotear daqueles pezinhos que ele tanto amava ouvir, os pés do irmãozinho Benjamim. Tenho certeza de que José sempre sentiu falta do único outro filho de sua mãe, seu único e legítimo irmão. Foi uma grande dor para ele estar longe de casa, mas ainda assim ele estava tranquilo, calmo e feliz. Deus está com ele se Benjamim não estiver. Se o pai Jacó está ausente, Deus está presente. Assim, ele não encontrava motivo para amargo lamento, mas muitos motivos para aceitar sua sorte e fazer o seu melhor em cada circunstância. Deus estava com ele, e esta é a última evidência que dou sobre isso. Ele se manteve fiel à aliança,
fiel a Israel e ao Deus de Israel até o fim. Faraó deu-lhe em casamento a filha de um sacerdote, e os sacerdotes eram a classe mais alta em todo o Egito. Assim José foi promovido à nobreza pelo casamento, bem como chefe de toda a nobreza por ofício. Clamavam diante dele: inclinai-vos, de Gênesis 41, 43. E todos o honraram em toda a terra do Egito. No entanto, ele não era um egípcio, ainda era um israelita. E seu bom e idoso pai, quando desceu para o Egito, encontrou nele um membro da família de alma e coração. A bênção de seu pai foi muito apreciada por ele, e José a obteve para si mesmo e para seus filhos. Percebo com muito pesar que muitos cristãos que prosperam neste mundo não têm Deus com eles, pois se tornam egípcios. Já não se importam com a simples adoração prestada pelo povo de Deus, mas aspiram por algo mais pomposo e mais conceituado. Eles querem estar entre a elite da sociedade e por isso procuram uma igreja da moda, entre aspas, e engolem seus princípios. Eles impõem tudo isso aos seus filhos, pois quem pode esperar que jovens, damas e cavalheiros frequentem uma capela comum, a qual é frequentada por pessoas tão humildes? Pelo bem dos jovens, eles são obrigados a se relacionar com uma sociedade mundana e assim deixam seus princípios, seu povo e seu Deus. Eles tornam-se egípcios. Na verdade, alguns deles se tornariam satanistas para ganhar posição e status. Lá vão eles para o Egito, como cardumes. Eu presenciei isso e tornarei a ver. Se alguns de vocês ficarem ricos, ouso dizer que farão o mesmo. Parece ser o jeito dos homens. Tão logo um crente prospera no mundo, ele se envergonha da verdade que um dia amou. Esses apóstatas encontrarão grande angústia no dia de sua morte. Na verdade, eu digo a vocês que, em vez deles terem vergonha de nós é que temos boas razões para nos envergonharmos deles. Pois é para sua própria desgraça que eles não podem se contentar em relacionar-se com os escolhidos de Deus, por estes serem pobres e talvez iletrados. José apegou-se ao seu povo e ao seu Deus. Embora vivesse no Egito, não se tornou egípcio. Ele nem mesmo permitiu que seu cadáver repousasse em uma pirâmide egípcia. Os egípcios construíram uma tumba muito cara para José, a qual permanece lá até hoje, mas não seu corpo. Disse ele: eu ordeno a vocês, leve meus ossos com vocês, pois não pertenço ao Egito. Meu lugar é na terra da promessa. Ele deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Hebreus 11, 22. Deixe os outros fazerem o que quiserem. Quanto a mim, minha sorte está lançada com aqueles que seguem fielmente o Senhor. Sim, meu Senhor, onde tu habitas, eu habitarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E que meus filhos sejam teus filhos até a última geração. Se o Senhor estiver com você, é o que você dirá. Mas, se Ele não estiver, e você prosperar no mundo e aumentar suas riquezas, você dará as costas para Cristo e ao seu povo. E nós teremos que dizer como Paulo: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Como está em 2 Timóteo 4, 10. Por último, vamos observar o resultado de Deus estar com José. O resultado foi que ele veio a ser um homem próspero. Gênesis 39, 2. Porém, observe que, embora o Senhor estivesse com José, isso não o privou do ódio alheio. O Senhor estava com ele, mas seus irmãos o odiavam. E sim, se o Senhor ama um homem, o mundo o afligirá. Sabemos que somos filhos de Deus, visto que os seus adversários são os nossos adversários. Além disso, o Senhor estava com José, mas isso não o privou da pior espécie de tentação. Não impediu que a sua senhora lançasse seu olhar perverso sobre ele. O melhor dos homens pode ser tentado ao pior dos crimes. A presença de Deus não protegeu José da calúnia. A mulher vil o acusou de uma maldade ultrajante, e Deus permitiu que Potifar acreditasse nela. Você e eu teríamos dito: se o Senhor estivesse conosco, como esse mal poderia nos acontecer? Mas o Senhor estava com ele, e ainda assim ele foi caluniado. Não, a presença divina não o resguardou da dor.
Ele sentou-se na prisão, usando grilhões, até o ferro entrar em sua alma. E mesmo assim, o Senhor estava com ele. Esta presença não o salvou de decepções. Ele disse ao copeiro-chefe: lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Gênesis 40, 14. Mas este se esqueceu de José completamente. Tudo pode parecer ir contra você, mas Deus está com você. O Senhor não promete que você terá aquilo que parece ser prosperidade. Você terá o que de fato é a prosperidade verdadeira, no melhor sentido. Então, o que o fato de Deus estar com José fez por ele? Primeiro, o salvou de um pecado grave. Ele foge, fecha seus ouvidos, escapa e vence, pois Deus está com ele. Ó jovem amigo, se Deus está com você na hora da tentação, você não desejará outra coisa. Nenhum resultado mais grandioso do que permanecer perfeitamente puro, com as vestimentas limpas e sem manchas da carne. Deus estava com ele, e o resultado seguinte foi que isso o capacitou a agir de maneira grandiosa. Onde quer que ele estivesse, fazia esplendidamente a coisa certa. Se ele era um escravo, seu mestre descobre que nunca tivera um servo como ele antes. Se ele era um prisioneiro, as masmorras da prisão nunca ficaram tão encantadas com a presença de um anjo ministrador como ele antes. E se ele foi exaltado por estar com o faraó, este percebe que o Egito nunca tivera um primeiro-ministro tão grandioso como José antes. Nunca as finanças egípcias haviam sido tão prósperas. Deus ajudou José de tal maneira que ele foi capaz de cumprir um propósito glorioso. Pois se Noé foi o segundo pai do mundo, o que diríamos de José, senão que ele foi o cuidador, provedor do mundo? A raça humana teria morrido de fome se a providência de José não tivesse armazenado a produção dos 7 anos de fartura, visto que houve fome em todas as terras. Os seios de José nutriram toda a humanidade. Não era uma posição desprezível para o jovem hebreu ocupar, ser gerente do abastecimento de todo o mundo conhecido. Se Deus estiver conosco, também cumpriremos um propósito nobre. Pode não ser tão amplamente conhecido, tão visível aos olhos humanos, mas a vida é sempre enobrecida pela presença de Deus. O fato de Deus estar com ele também lhe deu uma vida muito feliz. Considerando a vida de José do começo ao fim, é uma vida invejável. Ninguém pensaria em colocá-lo entre os miseráveis. Se tivéssemos que fazer uma seleção de homens infelizes, com certeza não pensaríamos em José. Não mesmo, visto que foi uma vida abençoada e feliz, e assim será a sua, se Deus estiver com você. E para terminar, Deus deu a José e sua família uma porção dobrada em Israel, o que nunca aconteceu a qualquer outro dos 12 filhos de Jacó. Ele disse: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Gênesis 48, 5. E assim fez de cada um deles uma tribo. Efraim e Manassés estavam cada um à frente de uma tribo, como se fossem realmente filhos de Jacó. Levi é tirado dos 12, e a provisão é feita para os levitas como servos de Deus. Então, Efraim e Manassés são inseridos, de modo que a casa de José aparece 2 vezes entre os 12. Existem 2 Josés em Israel, mas apenas um Judá. José tinha uma porção dobrada do reino. Aqueles que começam cedo com Deus permanecem firmes até o fim e apegam-se a Deus tanto na dificuldade como na prosperidade. Verão seus filhos serem levados ao Senhor, e em seus filhos possuirão o dobro. Sim, o Senhor dará o dobro a eles por tudo o que possam perder em honra de seu nome. Pode ser que vocês vivam para ver a mão do Senhor sobre seus filhos e os filhos de seus filhos, e a eles cumpra-se a palavra. Por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. Gênesis 48, 20. Busquemos uma porção dobrada com o povo de Deus, mantendo-nos de coração com eles. Quem está disposto a sofrer com eles para com eles reinar?
Quem está disposto a deixar as riquezas do Egito para trás para que possa ter uma porção dobrada na terra prometida, a terra que mana leite e mel? Acho que ouvi alguns de vocês dizerem: eis-me aqui, Senhor. Ficarei muito feliz em compartilhar com o povo de Deus, seja como for. Carregue a cruz de Cristo e você receberá a coroa de Cristo. Ande com Ele pelo atoleiro e pelo pântano, e você caminhará com Ele pelos palácios de glória e terá uma porção dobrada com Ele no dia de seu retorno. Isso só pode ser possível porque o Senhor está com você, e deve ser o princípio e o fim de tudo. O Senhor era com José. Gênesis 39, verso 2. Ó Senhor, esteja conosco. Ó Senhor, cujo nome é Emanuel, Deus conosco, esteja conosco de agora em diante e para sempre. Amém e amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. A minha graça te chama. A minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo.